fazer um trabalho realmente de mobilização, você vai ser obrigado a trabalhar pela base, trabalhar, no caso dos sindicatos, pelas filiações, mostrar um serviço real, você receber uma mensalidade dos filiados, etc., para você fazer o trabalho, mas você tem que trabalhar. E o problema é que aí entra aquela categoria de burocracia sindical ou burocracia de qualquer um tipo que nós estamos falando, que burocracia não é mais trabalhador, é uma camada social, pequeno-burguesa, portanto, das camadas sociais da população, que elas têm esse grande privilégio de não trabalhar. Se você pergunta para eles sempre vivem cansados, e na linguagem de um burocrata é assim, estou na correria, correndo o dia inteiro. Agora, nós, por exemplo, que temos ampla experiência com isso, se nós colocamos uma planilha Excel, colocamos ali. Bom, quantos boletins para a base você escreveu? Não você pagou para um jornalista. Você escreveu no último ano. Quanto você distribuiu? Quantas filiações você fez? Quantos cursos de ABC você deu? Quantas greves você organizou? E assim colocar na planilha Excel, sabe o que é? A resposta normalmente vai ser 0,00010. Resultado nenhum. Ou seja, trabalho prático, zero. Porque a burocracia não quer trabalhar. Ela é preguiçosa. Se você pega um burocrata e ainda sindical, e você dá a ele R$ 1 milhão, do qual ele pode fazer alguma operação não estruturada, imagina o que ele irá fazer. Ele irá ficar na flauta. E o que acontece? Na época, o dinheiro era usado para lutar de verdade. Eu mencionei o caso, por exemplo, do MONSP, Movimento Metalúrgico de São Paulo, onde, sem dinheiro nenhum, eram entregues, e aí se bota numa planilha Excel, 150 panfletos, sem dinheiro nenhum. Onde que esse negócio era impresso? Por exemplo, o sindicato dos químicos, outros sindicatos, esse negócio ia passando de sindicato a sindicato e se arrumava dinheiro dos próprios trabalhadores, com caixinha, havia um trabalho real. Agora, com o processo de burocratização, que começa principalmente depois com Itamar Franco, com as câmaras setoriais, e depois com o FHC, e que o negócio vai a um grau mórbido com Lula, com a incorporação de Lula no sentido dos governos Lula, com a incorporação de 150 mil sindicalistas em cargo de função, de chefia, aí o negócio apodrece por completo. E aí vira o vale tudo de pegar o dinheiro dos sindicatos para benefício próprio. Do fundo partidário, a mesmíssima coisa. Se você pega alguns casos até menores, tipo o caso do PCO, você vai ver isso aí claramente. Por exemplo, por que o PCO rompe em 2008 com a internacional, essas supostas internacionais que tem a CRQI e principalmente com o Partido Obreiro Argentino? Por que 2008? Por quê? Simples. Que nem o Pepe Escobar fala, siga a trilha do dinheiro. Aí você verá. Quando que o fundo partidário do PCO se estabiliza? Que ano? 2008. Entendeu? Então havia uma disputa aí, etc. Isso explica muita coisa. Por que o PCO, por exemplo, e estou mencionando não por nada assim particular, sino como um exemplo. Por que o PCO em 2015, eles faz sumir do nada o site anterior, onde tinha uma série de matérias, inclusive minhas, etc., onde muitas delas eram muito confrontativas com o PT. Por quê? O que acontece, por exemplo, numa greve, voltando à greve aqui, no maior sindicato de professores da América Latina, que tem 180 mil filiados, a APOESP de São Paulo. O que acontece aí? E que é um dos pilares da CUT. O que foi que aconteceu nessa greve? Inclusive uma greve que dura 2 meses, onde várias pessoas muito próximas a nós, a mim pessoalmente, participaram e conhecemos isso muito por dentro. Qual foi a jogada? Qual foi a jogada, por exemplo, da Bebel, que era uma das dirigentes desse sindicato APOESP, até hoje, de 20 e tantos anos atrás, com o Alckmin? Uma greve onde desgastou brutalmente os professores e depois entrou, no final do ano, uma imposição do Alckmin para, basicamente, dar um golpe brutal contra os professores de São Paulo e outros golpes a mais com relação à terceirização.
Bom, são todos fatores que se você segue a trilha do dinheiro, você vai ver como que a coisa funciona. Por que que isso acontece? Bom, acontece simplesmente porque são direções que elas estão acostumadas a ficar na flauta, sem trabalhar, dinheiro que vinha do Estado, e esses repasses que acontecem dos sindicatos para os partidos políticos são até naturais, porque eles precisam manter a estrutura. E aqui, sem moral nenhuma, é assim. Esse dinheiro pode vir de dois bolsos. Ou você tem o dinheiro da luta dos trabalhadores, mas é um trabalho difícil, ardido, você tem que convencer, principalmente no momento que o trabalhador está paralisado, que começou a sair da paralisia, segundo a caracterização nossa, agorinha. Então, você ir falar de um trabalhador da goteira, que cria um esforço enorme. Agora, se você tem R$ 1 milhão, que você consegue fazer algumas contabilizações não estruturadas, é um negócio muito mais simples. E se de uma hora para outra você começa a ver de que, de uma hora para outra, o trabalhador não quer lutar mais, que está tudo paralisado, você começa a ver que tem dinheiro fácil, você começa a se desmoralizar num processo que pegou a esquerda em cheio a partir da queda do muro de Berlim. Precisamos fazer até uma autocrítica. Autocrítica até eu mesmo, todo mundo. Nós todos fomos pegos de calça curta com a brutal agressão do imperialismo, de que agora era a vez da democracia em abstrato, não que a democracia tinha interesses materiais por trás, que o socialismo, o comunismo, não sei o que, tinha acabado de vez, que não existia mais classe operária, que não existia mais trabalhador, que agora era a vez do empreendedorismo. Bom, nós todos ficamos, que somos dessa época em diante, nós todos ficamos muito mal das pernas durante anos por conta disso. Então você começa a se desmoralizar, você vê o trabalhador que não luta, você vê dinheiro fácil, é lei do mínimo esforço, para onde que você vai? Mas voltando ao ponto principal, é que essa situação apodreceu por completo, essa situação do dinheiro, a esquerda, os sindicatos, os movimentos sociais, por dinheiro que vinha tanto do imposto sindical, do balcão de negócios, porque para atrair greves e direitos de trabalhadores, rolava muito dinheiro ali. Nós sabemos disso de perto também. E essa, justamente frisando, é uma das chantagens que o governo usa para conter as lutas. A chantagem, concretamente, é assim. Se você lutar, você bancana. Agora, por exemplo, essa operação Greenfield, que eu coloquei, que é um exemplo, deixou toda a burocracia sindical dos Correios, por conta desse tal de Cantuária, que eu mencionei lá no início da exposição, que ele está super sujo com isso, ele está fugido, inclusive. Mas isso aí, a Operação Lava Jato, quem prendeu o Cantuária, sei lá se quer prender o Cantuária. Na prática, assim, ele solto é muito mais... digamos, faz muito mais efeito. É um medo terrível que toda a burocracia sindical de todos os setores está nos Correios, porque todos eles estão envolvidos com isso. Todos eles receberam cargos, de uma ou outra maneira, em relação a isso. Participaram do balcão de negócios, etc. Isso aí tem então, assimetria, Alejandro, tem assimetria com o que a gente fala, né, de o poder deixar ascender, mesmo nos partidos de esquerda e da direita, quem já tem uma capivara, quem tem um dossiê, quem pode ser chantageado. Então, também eu concordo com você. A gente vê, por exemplo, né, o que eu comentei aqui ontem sobre o Paulo Pimenta, vou voltar a falar um pouquinho sobre ele hoje, nosso dileto parlamentar. Ele tinha algo, né, um processo contra ele lá, aquele em que o próprio primo dele diz que ele tem negócios heterodoxos na Tríplice Fronteira, com dinheiro frio, dólar e real, etc. O STF tinha na mão a possibilidade de caçar os seus direitos políticos. Já era um órgão colegiado que, se julgasse aquilo que estava lá, ele teria seus direitos políticos cassados com base na lei da ficha limpa. Eles seguram até o fim do ano o processo, aí passa a eleição, eles descem para a primeira instância. Descer para a primeira instância é para deixar prescrever mesmo lá, enfim. Isso não quer dizer que vai ser julgado, né? Mas foi até quando sai do STF, vai para a primeira instância, que o primo dele se precipita para falar publicamente, falar, olha, eu era apenas um laranja dele, os crimes não, supostos crimes não foi eu quem cometeu, ou pelo menos se cometi foi seguindo a orientação do meu primo Paulo Pimenta. Tem um vídeo no Duplo Expresso. Então, essa vontade, né, quer dizer, essa vontade não, essa tática
do golpe, isso aí deve ter em outros lugares também, mas no Brasil isso está muito forte, de aparelhar mesmo as estruturas de representação da onde poderia vir a contestação e enfrentamento com pessoas sujeitas a lawfare, sujeitas ao desvio de órgãos do sistema de justiça do Estado para pressionar essas pessoas. Então elas estão com o rabo preso, ficam penduradas, mas quem paga o resgate mesmo é o povo brasileiro, né, que está sendo espoliado, está sendo roubado, Alejandro. Bem isso, Rômulo, é bem isso. Nós estamos no capitalismo, então vamos ser claros. O que você tem que fazer para analisar qualquer posição política, qualquer discurso, é o interesse material. Ver o que está por trás. Justamente, por exemplo, esse caso da direita do PT, que vocês estão avaliando, é isso. Segue a trilha do dinheiro e aí você terá uma série de respostas. E nesse caso aqui da nossa esquerda, de todos os setores, esse é o problema. É uma chantagem brutal, que isso aqui não é bem a Lava Jato. A Lava Jato é um instrumento. É o imperialismo norte-americano, fundamentalmente por meio dos serviços de inteligência, que eles colocam isso em pé. Assim, se você lutar, se você mobilizar, você vai em cana. Tão simples quanto isso. Veja o que aconteceu com Lula, veja as várias operações, veja todo o dossiê que nós temos contra vocês. O seu papel não é mobilizar, o seu papel é trair, conter as lutas.